Olha, a gente sabe que o uso da máscara é fundamental para evitar a disseminação do coronavírus, mas muitas dúvidas existem em relação ao uso do equipamento de proteção individual, especialmente agora, nesse momento, com a confirmação, com a chegada, a confirmação da circulação aí da nova cepa, a variante desse vírus. Será que as máscaras de pano funcionam contra essa variante? Nós vamos tirar essas dúvidas agora, além de outros questionamentos, com o infectologista. Quem está ao vivo com ele é a Thea Morel. Thea, explica pra gente, vamos organizar aqui, tirar essas dúvidas, que certamente as pessoas de casa têm muitas dúvidas sobre isso, sobre o tipo de máscara que ainda é possível, né, se proteger, como é que a gente deve fazer a higienização disso. Fala pra gente. Adriana, já faz quase um ano, né, que a máscara se transformou em um acessório que é, digamos assim, utilizado por todas as pessoas, ou pelo menos deve ser utilizado por todas as pessoas, né? E aí agora a gente tem essa nova variante do coronavírus que está circulando. Muita gente considera que ela infecta mais, o contágio é mais rápido e, portanto, a gente vai trazer mais uma vez essas explicações. A gente tem aqui o Dr. Roberto Maranhão, que é médico da família e da comunidade e que vai trazer esses esclarecimentos para a gente. Bom dia, doutor. Vamos falar então um pouquinho desse acessório. A pergunta básica que eu acho que todo mundo faz nesse momento é: a máscara que a gente se acostumou a usar durante todo esse ano é eficiente contra essas variantes que estão surgindo agora? Perfeito. Bom dia a todos que acompanham a programação. Bom dia, Adriana. Bom dia, Thea. Sobre a máscara, o que nós temos que ter em mente é que alguma máscara é melhor do que nenhuma máscara. Portanto, se você tem dificuldade para adquirir uma máscara como esta, que é uma máscara que custa mais caro no mercado, porém vai fazer uma proteção mais eficaz contra vírus, não tem problema. Use uma máscara, de preferência você cubra o seu rosto. É importante que a gente tenha em mente que nós estamos reduzindo a possibilidade de contágio. Portanto, se todos usarem máscaras, as pessoas que estão com o vírus, mesmo que sem sintomas, vão reduzir muito a propagação desse vírus. E as pessoas que não têm o vírus e que estão com a máscara, com a pouca propagação que as pessoas que têm o vírus fazem pelo uso da máscara, se protegem mais ainda. Então, alguma máscara é melhor do que qualquer máscara. Agora, claro, se formos usar máscaras, né, de fabricação caseira, temos que nos atentar a algumas dicas que são valiosas. Então, máscaras que têm a costura no centro, não é o caso dessa, essa daqui é só uma dobra, né, da máscara, mas algumas máscaras têm uma costura no centro. Essa costura, ela facilita a dispersão das gotículas. Então, o ideal é que nós tenhamos uma máscara que faça toda essa cobertura da parte frontal e tenha costuras, se tiverem costuras, na lateral e que cubram do nariz até o queixo. Quer dizer, quanto maior a máscara, melhor. Agora, só para a gente deixar assim bem explicadinho para a população. De qualquer maneira, uma máscara desse tipo aqui que a gente está usando, é uma máscara de um tecido mais duro, não é nem um tecido na verdade, né? É um material realmente que você percebe que é quase impermeável. Uma máscara como essa protege mais do que uma máscara de tecido? Sim, protege mais, né? Nós temos que ter a compreensão que os tecidos, eles não foram feitos para uma proteção biológica, eles não foram feitos para uma proteção contra vírus. Essas proteções, elas são inerentes de máscaras específicas, feitos para uso hospitalar. Mas, claro, no dia a dia, né, no convívio social normal, não há a necessidade obrigatória que nós façamos uso desse tipo de máscara. As máscaras que nós temos disponíveis em farmácias ou em lojas hospitalares, que são máscaras que nós chamamos de máscaras de procedimento, essas máscaras elas já dão uma proteção razoável, né? Existem outras máscaras e aí é interessante que cada pessoa dentro do ambiente de venda possa ver com a pessoa específica que trabalha no setor, né? Nós temos esse tipo de máscara que faz uma proteção biológica, tá certo? Que ela garante mais, mas assim, não existe nenhuma máscara que vai proteger 100% contra a transmissão do vírus, porque a gente sabe que principalmente o novo coronavírus, ele é um vírus de né? Então, o que nós temos que fazer é somar essa quantidade de precauções. A gente está tendo um probleminha técnico aí com o nosso sinal, até a gente retomar, a gente
continua falando sobre essas dúvidas, sobre esses questionamentos. A gente já viu aí o alerta. Temos aqui novamente, vamos ver se eles conseguem nos ouvir. Não? Então, a gente já viu aí o alerta sobre o uso das máscaras de tecido, não são tão eficientes, mas é melhor você usar uma máscara de tecido do que nenhuma proteção. Fica o alerta também aí sobre o formato dessa máscara, para que não seja com uma costura, porque os furinhos, né, dessa costura podem facilitar a passagem de gotículas contaminadas. Então, para você aí de casa, ficar alerta a isso e não se contaminar. A gente volta depois com outras informações e ao longo, claro, dos dias também a gente vai estar esclarecendo essas dúvidas para você aí de casa. Inclusive, a gente já fala agora um pouco mais sobre essas máscaras e sobre o uso desse acessório que ficou tão necessário. A gente vai ver agora uma reportagem sobre o uso, a limpeza e a produção das máscaras de tecido. Quase um ano de pandemia. Usar máscaras nem parece mais tão estranho assim. Esta mulher é uma nova artesã, de taxista para costurar os equipamentos de proteção. Quando eu comecei, eu não era conhecida com as máscaras, né? E foi através de um programa de televisão que foi o de vocês, né? No canal 8, TV Cidade, que surgiu a oportunidade de, no programa, mandar um vídeo dizendo você se reinventou. Né? Então, eu passei da taxista para costurar máscara, né? E hoje eu estou me sustentando com as máscaras, né? Nos últimos meses, ela percebeu uma oscilação na procura. Os modelos para crianças aqueceram as vendas de 2021. Teve um período de baixa? Teve. O período de final de ano, para o começo de ano, porque as pessoas deram uma paradinha, agora voltou às aulas, aí começou. Por quê? Porque nos colégios estão exigindo muita máscara, principalmente as crianças, e agora é um momento de venda de muita máscara, né? Mas a rotina com as máscaras, ela realmente dá um pouco de trabalho, né? A gente sabe que tirar a máscara significa que ela vai para a lavagem. E aí, vamos ver na prática como é que isso precisa acontecer. Inicialmente, água corrente com sabão, nesse momento a gente vai usar sabão de coco. Depois ela vem para uma diluição com água sanitária. E aí vem um truquezinho que a gente vai explicar. Depois de lavada na água corrente, a máscara ela precisa descansar com uma solução de água sanitária. Agora, eu aprendi hoje um truque que se colocar uma colher de sopa de açúcar nessa água, eu evito que ela desbote a máscara colorida. Depois dela ficar aqui nessa solução, é necessário que ela permaneça por pelo menos 30 minutos. Depois, segue para a água corrente novamente, vai ser seca de preferência ao sol e precisa ser passada em ferro quente. Mas tem uma atenção. A Anvisa explica que cada máscara só pode ser lavada 30 vezes, ou seja, depois da 30ª lavagem, ela precisa ser descartada. Além das máscaras de tecido que devem ser usadas por até 4 horas, existe essa outra que está no rosto da doutora Melissa. Esse modelo se chama N95, ou seja, ela filtra 95% do ar. Deve ser usada prioritariamente por profissionais da saúde em atendimento direto aos pacientes. A gente tem muito contato com pessoas que estão sintomáticas, que estão fazendo um aerosol, que estão realmente às vezes entubadas, que a gente precisa, que tem realmente assim muito, as partículas elas são micropartículas no ambiente. E aí fica realmente muito mais difícil da gente se proteger com a máscara comum. Então a gente precisa de uma máscara especial que tem esse filtro, que é realmente assim, é por isso que a gente chama de N95, né, que a gente filtra mais de 95% dos patógenos, inclusive dos vírus, né? Independente de que máscara você escolha usar, elas precisam ser jogadas fora com cuidado. Ao trocar as máscaras, elas devem ser guardadas separadamente para serem higienizadas. Elas vêm num saquinho individual e dentro dela, ela vai dizer que se você, antes de usar, você lava a máscara, porque não tem como a gente higienizar se a gente vai pegar e botar ela dentro do saco.
Então, a orientação é que você recebe a sua máscara e você lave e passe o ferro antes de usar. Na verdade, a gente não espera que você filtre tanto vírus, mas a gente vai filtrar muito as gotículas que portam os vírus, né? Então, a gente sabe que aquelas gotas, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, são gotas grossas, né? E elas ficam presas nessa malhinha. Mas a gente sabe que se o tecido for muito fininho, tem mais chance de você molhar. E aí você diminui a durabilidade. Você colocou uma máscara no rosto, quanto tempo eu posso ficar com ela? Né? A gente fala de, no máximo, 3 horas, né? Não estourando 4 horas, né? Em média de 3 a 4 horas no máximo, para a gente trocar por uma outra, né? Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, esclarecer essas dúvidas que são tão importantes, principalmente nesse momento, a gente volta a falar com a Thea Morel. Thea, conta pra gente sobre essa questão que a gente estava conversando anteriormente, sobre a máscara. Ele já falou, o especialista já falou, o infectologista, né, já falou pra gente sobre a questão da costura, e você conversava com ele sobre a manipulação, não é? Se essa máscara, por exemplo, que você está usando é mais eficiente do que as máscaras mais comuns de tecido. Reforça isso pra gente. Adriana, essa máscara sintética, né, como a gente está utilizando aqui, ela é mais eficiente do que a máscara de tecido, mas pegando até o gancho aí da matéria que a gente acabou de assistir sobre esses cuidados com as máscaras, eu vou tocar agora com o Dr. Maranhão no assunto da higienização. Dr. Maranhão, tem aí esses dois lados da questão, né? Essa daqui, por exemplo, é uma máscara descartável, que nem todo mundo tem dinheiro de investir, comprar, jogar fora, etc. E tal. De tecido já é mais fácil manter higienizada, né? Como é que funciona a higienização em cada tipo de máscara, pelo menos nessas mais comuns? O que a gente tem que pensar na higienização é que nós vamos ter que usar um princípio ativo em que você consiga eliminar o vírus, né? O princípio ativo mais simples que nós temos dentro da nossa casa é a água sanitária, tá? Então, de preferência, você vai deixar a máscara de molho na água sanitária. E aí, assim, não existe um tempo específico, mas você pode deixar ali em torno de 10 a 15 minutos, né? O critério beleza não vai entrar aí na questão da manutenção da máscara, né? O importante é que você mantenha a máscara, né? E você pode reutilizar essa máscara. Então, só destacando que as máscaras descartáveis, elas podem até ser reutilizadas desde que a máscara não esteja danificada. Porque o que é que acontece? Nós moramos em Fortaleza e aí nós estamos agora nesse período que está começando a chover e aí fica aquele clima mais abafado. Então você passa o dia com uma máscara dessa, você fica suado, suada. Essa máscara ela fica úmida, então ela já perdeu muito das suas propriedades de proteção. Então você já perde um pouco digamos assim, o fator de proteção que a máscara pode proporcionar. Então, esse dano à máscara é que vai indicar realmente se você ainda consegue reutilizá-la. Se a máscara estiver em boas condições, não ficou umedecida nem nada, você pode guardar em um depósito, tem aqueles depósitos de plástico que todo mundo tem em casa, você guarda a máscara, tá certo? E aí no outro dia, ou enfim, quando você for sair de casa e tudo, você for usar a máscara, você reutiliza a máscara. Um uso adequado, assim, da máscara não perder a qualidade, não ficar danificada, 1 semana é bem razoável. Bom, resumindo então, a máscara de tecido tem que ser sempre lavada, com água sanitária. Vamos esquecer a beleza, não é isso importante. A máscara sintética, dependendo da quantidade de uso que você tiver, você pode até guardar, mas você precisa olhar bem direitinho o fabricante, né? Tem máscaras que você pode usar até 15 dias, outras não, mas ela tem sempre que ser substituída. E aquela máscara, aquela fininha, descartável, que a gente compra na farmácia, que é até uma máscara assim, que se usa em hospital, ela é eficiente também, apesar dela parecer, digamos assim, que não protege muito, enfim, porque aquela ali você usa e joga fora, né? Exatamente. Aquela máscara, ela é bem mais em conta, né? Você compra caixa, né, de máscara. Agora, né, essa inflação aí que acometeu, né, as máscaras já está bem menor. Então você consegue adquirir uma máscara dessa, né, de maneira mais razoável. E o nível de proteção dela chega a ser um pouco melhor do que o tecido. Né? Porque assim, apesar dela ser fininha, mas ela tem ali pelo menos 2 camadas de proteção. E ela tem um filtro, certo? É um filtro discreto, pequeno, que vai ter um uso relativamente limitado, ou seja, usou uma vez, depois você realmente já tem que descartar, mas é uma boa possibilidade. Como eu falei, alguma máscara é melhor do que nenhuma máscara, né? E essa máscara vai ter uma qualidade aí semelhante à maioria das máscaras de tecido, certo?
manuseio, a gente já sabe que não pode ficar tocando na máscara, não pode ficar mexendo muito. Vamos reforçar também a higiene das mãos, doutor Maranhão. Isso, então, aí a velha questão do álcool em gel, o álcool em gel, ele é muito mais uma facilidade, né? Nós temos sempre que lembrar que você fazer uma lavagem das mãos com água e sabão, com detergente, isso aí também tem uma boa eficácia, tá certo? Você usa esses componentes, porque o vírus em si, ele é muito frágil, né? Ele morre com muita facilidade. A questão é porque uma vez que o vírus ele entra em contato com a sua mão, ele se espalha na sua mão, certo? O vírus ele é uma partícula muito pequena, então assim, você tem que fazer essa higiene das mãos, né, que é o principal mecanismo aí de contato, de forma ampla. Você tem que higienizar toda a mão, você tem que esfregar entre os dedos, então você tem que cobrir realmente com o princípio ativo que você está utilizando, seja detergente, sabão, água sanitária, todos os pontos da mão. Fazendo isso, você elimina o vírus da sua mão, tá? E aí, esse contato, né, da mão com o rosto é porque, assim, você está tendo toda a ideia de se proteger contra as partículas que estão no ar. Aí a partícula que está na sua mão, você vai lá e encosta a máscara, pronto, aí você pôs a perder toda a ideia inicial. E só para a gente reforçar ali a ideia inicial da nossa conversa, a nova variante, vírus é vírus. Por mais que seja mais contagiosa, a máscara, na verdade, é eficiente contra qualquer vírus, né? Sim, sim. O uso da máscara ele é fundamental, tá? A gente quer ressaltar aqui que hoje o que nós temos de melhores ferramentas para prevenir o contato com o vírus e o consequente possível adoecimento é a máscara, a higiene e o isolamento. Ou seja, você não ter um contato íntimo com as pessoas, principalmente no meio da rua, no ambiente de trabalho, né? Fora isso, gente, o que nós temos é a vacina. Então, vamos nos prevenir de todas as formas. Seja através da forma que é o nosso cuidado pessoal e o cuidado para com o outro, ou seja através da forma, a ferramenta que a ciência nos deu, que é a vacina. Basicamente, Adriana, o que muda é que agora a máscara é mais essencial do que nunca. Adriana. Tá aí o alerta, então, né? Para você que está em casa, já vai colocando em prática essas orientações que foram dadas agora pela TEA, com essa entrevista importante aí com o infectologista que trouxe para a gente esse alerta, não é, na verdade, do uso da máscara, que é importante, do uso, inclusive, da manipulação dessa máscara, porque, como você ressaltou aí, é muito importante, as pessoas acabam colocando a máscara até, mas tocando, né, na parte externa dessa máscara, e aí você leva para o olho, leva para a boca, então tem que ter cuidado, senão não serve de nada. Muito obrigada ao doutor Roberto Maranhão por essa entrevista ao vivo. A gente segue ao longo dos dias trazendo mais orientações sobre isso. Muito obrigada, até já.